Então, amém. Hoje eu quero fechar as nossas reflexões em Atos dos Apóstolos. Tânia fica incomodada quando eu fico num livro e ela não vê a hora de eu terminar com esses negócios. E hoje eu queria fechar as reflexões em Atos, de forma o ministério de Paulo. Mas o que eu vou fazer hoje é uma análise de como a igreja sempre esteve sob o controle do Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, na verdade, é a prova histórica de que a palavra profética de Jesus, quando subiu aos céus, se cumpriu. Na primeira mensagem, nós lemos Atos 1:8, Jesus dizendo aos discípulos: fiquem em Jerusalém. Vocês vão receber sobre vocês o Espírito Santo. E quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Quem está aqui há mais tempo sabe que isso foi acontecendo gradualmente e concomitantemente. O Evangelho continuou sendo pregado em Jerusalém e houve uma dispersão, eles se espalharam pela Judeia. Não parou de pregar em Jerusalém, mas a Judeia foi alcançada, e depois a Samaria, e por fim aos confins da terra. O que são os confins da terra? Naquela época, a grande cidade do mundo era Roma. E o que Lucas quer mostrar é que o Evangelho começa com a morte de Jesus pelos romanos, lá em Jerusalém, mas um apóstolo chega em Roma e dá testemunho de Cristo lá, sob a tutela, sob a proteção do Império Romano. É a ironia de Deus. O império que permitiu a morte de Jesus, pelo desejo dos líderes judeus, mas quem executou Jesus foram os romanos. Então, o império que matou Jesus foi o mesmo império que protegeu o apóstolo Paulo de ser morto pelos líderes judeus e permitiu que em Roma Paulo ficasse por 2 anos anunciando a Jesus Cristo. Como eu costumo dizer para vocês, quem vai em Roma hoje não vê o imperador, mas quem vai em Roma hoje vê o Papa, o vigário de Cristo. O texto que eu quero ler é o capítulo 28. Mas, lembrando a vocês, quando Jesus apareceu a Paulo, e também falou com Ananias, Jesus anunciou o que aconteceria no futuro. No capítulo 9, verso 15, o Senhor disse a Ananias: vá, porque este, Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como dos filhos de Israel. Então, Jesus já havia dito a Ananias que Paulo pregaria em todo lugar, não é? E o próprio Paulo, contando das suas experiências com Cristo, no verso 16 do capítulo 26, ele diz, aliás, deixa eu ler antes, é o 15. Então perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro, ou seja, servo, e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo, os israelitas, e dos gentios, para os quais eu os envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, quando Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco, Jesus já disse a Paulo qual era a intenção que ele, o Senhor, tinha com Paulo, o apóstolo. Eu sei que todos nós gostaríamos de ser como Paulo.
saber de antemão qual o propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu gostei muito da palavra do pastor Aguinaldo esta manhã. Eu concordo em gênero, número e grau com o que ele disse, inclusive com os conselhos quanto à vestimenta. Eu reforço o que ele disse. É isso aí. Bom, quem estava aqui sabe, né? Quem não estava, vai no Instagram, vai no YouTube e vê. Mas todos nós gostaríamos de ter, como Paulo teve, uma missão especial. Todos nós gostaríamos de ser extraordinários. Eu acho interessante essas mensagens tipo coaching, né, que fala assim, você é um ser único. Com todo respeito, se você perguntar para um psicólogo, ele vai dizer, não é bem assim. A gente é muito mais previsível do que as pessoas pensam. Dá para categorizar as nossas atitudes, as nossas ações, dá para classificar a gente. Nenhum de nós é tão original assim. Deus tem um propósito específico para você. Vocês sabem que eu costumo dizer que eu creio que Deus tem um propósito, em função de Jesus Cristo. E é bom quando a gente entende esse propósito e alinha a nossa vida com o propósito de Deus. Daqui a pouco eu deixo isso mais claro. A maior parte de nós gostaria de ter uma vida extraordinária. Mas, irmãos, se todo mundo for extraordinário, o que será ordinário? Se todo mundo é especial, quem é comum? Só existe o especial porque ele se destaca do comum. Só existe o extraordinário porque ele difere do ordinário. Só existe o milagre, o sobrenatural, porque ele difere do natural. Então, como eu disse a vocês, quando eu entendo os meus colegas que vêm assim, conta a bênção, só de você estar respirando é uma bênção, você está respirando é um milagre. Não, não é um milagre, é absolutamente natural. Seria milagre se você respirasse embaixo d'água, igual o Aquaman. Aí seria milagre. Se você respirasse na Lua, onde não tem atmosfera, aí seria milagre. Mas você, um ser vivo, biológico, respirar num lugar em que há oxigênio, é absolutamente natural. Então eu não chamo de milagre o que é natural, para poder chamar de milagre quando de fato acontecer um milagre. A vida de Paulo é uma vida fora da curva. Paulo não é um homem comum. Ele, de fato, pôde dizer, fui escolhido no ventre da mãe. A criação, a educação de Paulo, as circunstâncias do seu nascimento, ele é um judeu helenista, mas ele é um fariseu radical. Ele vai ser educado em Jerusalém, mas ele tem cidadania romana. São tantas as circunstâncias atípicas de Paulo, que fazem dele uma figura estrategicamente importante para aquilo que Deus queria fazer. Deus queria que os gentios fossem alcançados. E era importante um homem como Paulo, versado na lei, mas preparado também na cultura do mundo de então. Um homem de fervor religioso, um homem que já era tão dedicado à sua religião que não parou para pensar em casamento. Porque Deus queria alguém dedicado exclusivamente ao ministério. Nós conversamos há pouco tempo atrás do conselho que Paulo deu para todo mundo, né, lá em Coríntios, dizendo, eu queria que todo mundo fosse como eu. Mas nós não somos como Paulo. A maior parte de nós precisou casar. E é muito feliz casado. Mas Paulo deu conta de uma vida de celibato voluntário e ele era tão feliz nessa circunstância. Não vou fazer piada hoje não, deixa quieto esse negócio. Ele era tão feliz nessa forma de vida que ele até fala para eles, olha, vivam como eu, sejam como eu. Então é interessante a gente olhar para Paulo como alguém que é diferente. E não nos cobrarmos
se a nossa vida não é como a de Paulo. Porque não é para ser mesmo. Não é para ser. Eu acho interessante quando as pessoas fazem curso de liderança e dizem que todo mundo é líder. Se todo mundo é líder, quem vai ser liderado? Se todo mundo é pastor, quem vai ser pastoreado? Se todo mundo é guia, quem vai ser guiado? Então nós temos que parar com essa mania de dizer que tudo é para todos. Porque não é. A vocação de fato, ela designa algumas pessoas para tarefas diferentes. E Paulo é esse homem que quando Jesus o chama, Jesus já diz para ele o que ele vai fazer. Você vai pregar aos judeus e vai pregar aos gentios. Você vai falar diante de governadores e reis. E ao mesmo tempo Jesus diz, mas eu vou te livrar do teu povo. E eu também vou te livrar dos gentios. Você vai ter perseguição, você vai ter dificuldade, mas eu vou te livrar para que você cumpra a sua missão. E a beleza da vida de Paulo é que ele chega exatamente onde Jesus queria chegar. É como eu disse há pouco, é a ironia do poder de Deus. Paulo, em Roma, sob a proteção do Império Romano, pregando o Evangelho, inclusive para a guarda do imperador. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele manda uma frase que é extraordinária para mim. Ele escreve, os da casa de César vos saúdam. Você sabe onde ele tinha convertidos? No palácio do imperador. Parece brincadeira, né? Ele escreve de Roma dizendo, os da casa de César vos saúdam. Tinha crente lá. O Evangelho venceu. Amém? E por isso o capítulo 28 é importante. Eu vou ler apenas a partir do verso 16. Para chegar em Roma, Paulo passou muita dificuldade. Ele foi preso em Jerusalém. A sua ida a Jerusalém se deu por conta de uma oferta recolhida na Acaia e na Macedônia, que ele foi entregar para os pobres de Jerusalém. Os irmãos judeus que eram, receberam de bom grado a oferta, mas nessa ocasião Paulo acabou sendo preso no templo, perseguido pelos judeus, levado para Cesareia, ficou 2 anos e meio lá em Israel, em Cesareia. Depois ele foi transportado de navio para Roma, sofre um naufrágio no meio do caminho, chega na ilha de Malta, depois de Malta vai completar a viagem, tá bem? Verso 16 do capítulo 28. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus que estavam reunidos. Quando estavam reunidos, Paulo disse, meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, ele está falando a judeus, portanto ele está falando da sua família, né? Costumes paternos. Vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Paulo foi interrogado pelo capitão, Paulo foi interrogado pelo governador em Cesareia, Paulo foi interrogado por Festo, por Félix, Paulo deu depoimento diante de Agripa, enfim, Paulo foi falando diante de muitas pessoas. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Paulo era eloquente, né? Ele quer falar do Messias. Pela esperança de Israel é que estou... Eu imagino até Paulo fazendo assim, ó.
Estou preso com estas correntes. A esperança de Israel. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Ou seja, os judeus de Roma não sabiam de nada. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Está falando, portanto, dos do caminho, né, dos cristãos. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Olha o que Jesus havia dito para ele: você vai ser testemunha destas coisas aos judeus. Paulo, em todos os lugares, pregava aos judeus. A gente viu isso semana passada, e ele aqui está em Roma, primeiro evangelizando os judeus. Qual a intenção de Paulo? Convencê-los. Convencê-los de que Jesus é o Messias. Verso 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: fiquem, portanto, sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Verso 30, durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém. Assim, Lucas termina Atos dos Apóstolos, com o cumprimento daquilo que Jesus havia dito a Paulo. Você vai anunciar aos judeus, você vai anunciar aos gentios, você vai falar a reis, você vai falar a governadores, você vai dar testemunho das coisas que eu apareci a você e das coisas que eu ainda vou te dizer. Uma das coisas que Paulo falava sempre era sobre a ressurreição de Jesus. E quando Paulo tocava no ponto ressurreição, os romanos se incomodavam com isso. O Festo, quando Paulo tocou em ressurreição, o Festo interrompeu Paulo. Falou: Paulo, você está ficando doido. Você estudou demais, por isso você está com essas maluquices. Então, falava em ressurreição, os gregos rejeitavam, os romanos rejeitavam. Mas se falasse também que Jesus era o Messias, os judeus rejeitavam. Era complicado pregar naqueles dias, mas Paulo pregava. Paulo pregava. O Félix gostou muito de conversar com Paulo. E Paulo ficou preso lá um tempão com ele, ele sempre chamava. Mas qual era o problema? Que Paulo falava da justiça, isso incomodava. Paulo falava do domínio próprio, ou seja, Paulo falava de uma vida de moderação. E os romanos nem sempre eram adeptos de uma vida moderada. Alguns deles gostavam da vida dissoluta, da vida abusiva. E Paulo falava também do juízo vindouro. Aí os governadores não gostavam, né? Imagine Paulo chegar para um governante romano dizendo assim: olha,
pratica a justiça, não abusa do vinho, não abusa da imoralidade. Cuidado com esses seus maus hábitos, cuidado com essas más práticas, porque tem um Deus que vai julgar os teus atos. Isso é evangelho. Isso também é evangelho. Então, pregar que Jesus é o Messias para os judeus é evangelho. Pregar para um romano a justiça, sendo ele um governante, é evangelho. Pregar o domínio próprio é evangelho. Pregar o juízo vindouro é evangelho. Mas as pessoas nem sempre gostam de ouvir o evangelho. Porque o evangelho, ao mesmo tempo que é uma palavra de graça, um convite à santidade, é também uma denúncia contra o pecado. Ao mesmo tempo que o evangelho é uma oportunidade de mudança de vida, de transformação, para um andar em santidade na presença de Deus, o evangelho também se torna uma advertência contra aqueles que não querem viver dessa forma. A oportunidade da salvação também é um risco de condenação. É por isso que o Apocalipse descreve Jesus como alguém que tem uma espada de 2 gumes. A sua palavra, a sua língua é como uma espada bigúmia. Ela corta para salvar, ela corta para cortar as amarras, para libertar a pessoa, mas ela também corta para julgar. A mesma espada que salva, que liberta, é a espada que decepa, que mutila. Essa é a ambiguidade do Evangelho, ainda hoje. Então o Evangelho é um convite à santidade. E assim como os judeus ouviram, mas não queriam ouvir, viram, mas não queriam enxergar, e não queriam se converter, há pessoas que hoje resistem também ao chamado de Deus. Então nós temos que trabalhar nesse mundo. A igreja existe como sinal da graça de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus. A nossa tarefa no mundo, meus irmãos, continua sendo a tarefa de Paulo. Mas eu não sou um homem como Paulo. Sim, talvez eu e você não vamos nos sentar diante de reis. Mas também não vamos sofrer naufrágio, açoite, um monte de coisa que a gente não tem estrutura para suportar. Fique tranquilo, talvez você não faça como eu, né? Eu como você, nós não sejamos pessoas que vão fazer milagres como Paulo. Mas a gente também não vai passar o sufoco que ele passava. Deus não está querendo criar mártires o tempo todo. Há os mártires na história do cristianismo. Os apóstolos são os nossos primeiros mártires. Estevão até antes deles. Mas a história do cristianismo não é feita apenas com sangue de mártires. É feito com o suor de muita gente também. É feito com as lágrimas. Já ouviu sangue, suor e lágrimas? Nem todo mundo entra com sangue. Alguns de nós vão entrar com suor, com trabalho. E alguns de nós vão entrar com lágrimas, vão entrar com dificuldades, com sofrimentos. Mas uns aqui, outros ali, outros acolá. A questão é que nós temos que compreender a nossa vocação e o nosso chamado como igreja. Porque a nós foi dado o mesmo dom do Espírito que foi dado aos apóstolos. Aqueles que estavam em Jerusalém e foram revestidos de poder, saíam por Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E nós, que fomos revestidos do poder, a nós compete fazermos o nosso trabalho, aqui no templo, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, onde quer que a gente esteja, nós precisamos anunciar a boa nova de salvação. Nós precisamos dizer que Jesus é a reconciliação entre Deus e os homens. Nós devemos convocar os homens, as mulheres, as pessoas ao arrependimento. Nós devemos chamar as pessoas
para o encontro com Deus, sabendo que é melhor encontrar-se com Deus agora, de joelhos dobrados, de fronte curvada, de mãos estendidas, numa atitude de rendição. É melhor cantarmos hoje: eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. É melhor cantarmos isso hoje, porque um dia, diante do trono, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas nesse dia, como disse Jesus, uns ouvirão: vinde, benditos do meu Pai. E outros ouvirão: vão, vocês que praticaram a iniquidade. É a parábola do joio e do trigo. Nós aqui não separamos o joio e trigo. Mas o dia em que os anjos enviados recolhem o trigo e colocam no celeiro e atam o joio e lançam no fogo. Então, a vinda de Jesus, para uns ela é iminente, está logo aí. Para outros, eu já ouvi isso tantas vezes que eu já nem estou com pressa mais. Não sei quando será. Eu já estou começando a fazer plano de aposentadoria de longo prazo, né? Antigamente a gente, puxa vida, né? Quando eu era jovem eu pensava que não ia ficar velho. Agora eu fiquei velho, não sei o que vai ser, né? Mas a gente pensava muito que Jesus ia voltar antes de 2000. Como ele não voltou, agora as nossas estatísticas todas estão suspensas. Mas um dia ele vai voltar. E se não voltar para todos, para uns de nós ele vai voltar um dia e outro, e outro, e outro. Daqui a pouco, muitos de nós estarão na presença dele. E daqui a algumas décadas, todos nós estaremos. Se ele não voltar para todos, para nós ele voltará em algum dia. Então haveremos de estar prontos para essa hora. Mas não só nós. Os nossos filhos, como ouvimos hoje. Os nossos netos, os nossos parentes, os nossos amigos. Temos que falar de Cristo. E nós estamos numa época difícil, na época do politicamente correto, que religião é invadir a privacidade. É complicado evangelizar hoje, porque parece que você está invadindo. E está mesmo, né? A gente está querendo conquistar as pessoas, ninguém conquista sem invadir, é isso aí, a gente quer conquistar a consciência, conquistar a mente, conquistar o coração. A gente tenta isso mesmo, a gente ora inclusive por isso. Mas a gente tem que ter sabedoria para fazer. Isso, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter habilidade, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Há muitas e diferentes formas de propagarmos o Evangelho. Há muitas e diferentes formas de nós cumprirmos a nossa missão. A missão de Paulo foi descrita por Jesus no começo, e Lucas, na narrativa de Atos, vai demonstrar como cumpriu-se fielmente. Eu não sei, para mim e para você, se há algo de extraordinário, de especial. Pode ser que haja entre nós alguns projetos diferentes de Deus. A minha experiência do meu chamado pastoral, quando Deus falou comigo, né? Eu comecei a pregar em culto de casa, gente, com 14 eu já trabalhava, então foi antes. Com 13 anos eu ia nas casas, minha mãe fazia aqueles cultos de mulheres, nas casas daqui, casa de lá, e de vez em quando eu já pregava nesses cultos. Menina abusada eu era. Depois eu logo me tornei obreiro de igreja, coisa assim, pregava nos cultos dos jovens. Mas a minha experiência de chamado, Deus falar comigo, que eu deveria pastorear, foi entre 19 e 20 anos. Deus falou comigo. Então os outros diziam que eu ia ser pastor, e era meio natural as pessoas chutarem isso, porque a minha performance indicava isso. Mas um dia Deus me chamou, e Deus falou comigo. Cuida do meu rebanho.
E eu tenho um amigo que ele era muito de evangelizar, de pregar evangelho, ir à praça, coisa assim. E tinha um outro também que gostava de ir na rua, pegar o pessoal de rua, morador de rua e drogado. Era uma dupla de irmãos lá muito corajosos. A gente se encontrou esses dias recentemente, estávamos revivendo essas histórias. Então, enquanto o Emílio e o Ari iam para a rua, o Alceu fazia eventos, eu falava assim: eu quero cuidar das pessoas. Vocês vão ganhar lá fora e eu fico aqui cuidando. Eu queria ensinar, queria preparar para batismo, eu queria ler a Bíblia com eles, eu queria conhecer a história deles. O meu trabalho sempre foi apacentar, pastorear. Então eu recebi essa vocação. Não só eu, muitos outros receberam esse dom. Mas eu nunca fui chamado para ser missionário. Em compensação, nós temos hoje a alegria de enviar os missionários. Fiquei tão feliz no dia que o guerreiro chegou para mim e falou: Zé, eu quero ser missionário. Guerreiro, você quer ser missionário? Eu e Sandra queremos ir para o campo missionário. Ele deixou o seu emprego, Sandra deixou o seu emprego, foram estudar lá em Belo Horizonte para depois ir para o Timor-Leste. Quando ele chegou para mim: Zé, eu estou querendo ir para o Timor. Eu falei: guerreiro, você já quer começar do outro lado do mundo, seu primeiro campo missionário? Vamos aqui para o Peru, vamos ficar mais perto aqui, vamos ter uma experiência transcultural por aqui. Ele falou: eu quero ir para o Timor. Bom, então vamos lá. Então esses passos de fé, é o chamado do guerreiro. Eu não sou como o Zé Guerreiro, eu sou o Zé Carlos. Mas o Zé Guerreiro está lá. Ele precisa de mim. E eu preciso dele. Porque eu só posso ir às nações por meio dele. Mas, por outro lado, ele só pode ir às nações porque tem uma igreja segurando as cordas, que somos nós. Então, essa vida do Espírito funciona assim. Eu não sei quantos dentre vocês terão uma chamada específica. Talvez muitos de nós vão fazer o serviço à medida que aparece. Eu vou ajudar com as crianças agora. Eu vou ajudar com as mulheres. Eu vou fazer trabalho social. Eu vou trabalhar com famílias. Eu vou dar aula na escola dominical. Eu vou financiar os projetos. Deus me abençoou. Meu negócio é trabalho, eu gosto de trabalho, tenho empresa, tenho negócio, mas eu vou participar, eu vou ajudar financeiramente. A gente precisa de muitas e diferentes formas. A igreja é isso. A igreja de Jerusalém, ela não era a mesma igreja que chegou em Roma. Teve que ser outra coisa. Para chegar em Roma, teve que ser Paulo. Então, as igrejas, elas são diferentes, nós somos pessoas diferentes, mas na soma, Deus sempre realiza o seu propósito. Então, não fique tão preocupado de ter um propósito específico para você. O que o Senhor quer de mim? Vamos no geral. Vamos nos apropriar daquilo que é para todos nós. Indo, pregue o evangelho a toda criatura e façam discípulos. Por que você quer um chamado especial? Pega o que é geral. Pega o que é de todos nós. Pega o orem uns pelos outros. Se aproprie dele. Isso é para você também. Pega o amai uns aos outros como eu amei a vocês. Isso é para você também. Sirvam. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, que vocês sirvam. Então pega isso para você. Não espere que venha um anjo do céu com um pergaminho dizendo: eis, pam, 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 pam. Esta mensagem se autodestruirá em 5 segundos. A missão impossível para você. Não. Vamos fazer a missão ordinária, a missão comum, a missão que é de todos nós. Pega essa para você. E se Deus quiser mandar uma bem caprichada para você, quando Ele mandar, você pega. Mas olha, vou te dizer uma coisa, Deus não costuma chamar desocupados. Deus não costuma chamar descompromissados.
Paulo estava numa missão quando foi chamado por Jesus. Paulo estava trabalhando para Deus da forma errada. Ele pensava estar servindo a Deus quando ia a Damasco prender os cristãos. Paulo foi chamado trabalhando. E aí Jesus falou: amigo, você está trabalhando para o bandido, vem cá, deixa eu te contar a história. Eu estou vivo e ressuscitado, sou eu. Mas Paulo estava trabalhando, Pedro estava pescando, Moisés estava cuidando do rebanho do sogro, Davi estava lá cuidando do rebanho. Deus não chama desocupado. Então, se você quer uma missão especial, faça o ordinário, faça o comum, faça o que é geral, atende o geral e talvez Deus te chame para o específico. E às vezes o específico dura algum tempo, cumpriu a missão, Deus te libera, vai cuidar de casa, vai cuidar da tua vida, segue. Quando eu precisar, eu te chamo de novo. A gente não precisa ser extraordinário. O extraordinário é Jesus, gente. A glória é dele. A gente não precisa aparecer. Nós só trabalhamos para ele. Kim, você me fez pensar um negócio. Eu não gosto de rebater do púlpito, não, mas é que vocês me provocam. O Kim falou uma coisa interessante hoje, que muita gente fala. O Kim falou: tudo que ele faz é perfeito. Cara, eu vou te dizer que Deus não fez nada perfeito. Filosoficamente falando, a única perfeição é Deus. Só Deus é perfeito. Toda a criação está num processo e passa por aperfeiçoamento. Se a gente fosse perfeito, a gente precisava ser salvo. É exatamente pela nossa imperfeição que veio o que é perfeito. Lembra de Coríntios 13? Quando se manifestar o que é perfeito, então o que é imperfeito deixará de ser. Na verdade, nós estamos vivendo a era da imperfeição, mas ao mesmo tempo do aperfeiçoamento. E é por isso que nos foi dado o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos aperfeiçoa como pessoas, e o Espírito Santo nos aperfeiçoa como igreja. A gente não é perfeito fazendo a obra de Deus. A gente erra. E como a gente erra? E Deus não evita que a gente erre. Porque Ele não nos fez deuses. Ele nos fez homens. Mas é exatamente trabalhando que a gente se aperfeiçoa. É exatamente buscando a Deus que a gente se aperfeiçoa. É exatamente servindo e amando e cuidando que nós somos aperfeiçoados. Então nós, como seres humanos, somos aperfeiçoados, assim como toda a criação caminha para uma redenção, para um clímax que só Deus sabe como será e o que acontecerá. Então não espere estar plenamente apto para fazer alguma coisa. Comece a fazer. Isso vai tornar você mais apto. Não espere o extraordinário. Faça o ordinário. Faça o comum. Faça o fácil. E você vai ver a graça de Deus se aperfeiçoar na sua vida. Atos dos Apóstolos não tem fim. É um livro não concluído na Bíblia. Porque a igreja continua viva, ativa, operante, cooperante, e o Espírito Santo está entre nós. Até o dia em que nos reuniremos a Ele. Aí sim, perfeitos e perfeitamente identificados, restaurados, renovados, transformados. Então o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de imortalidade. E o que é imperfeito se revestirá da perfeição, que é Cristo em nós. Esperança da glória. Amém? Vamos arregaçar as mangas?
calçar os pés e caminhar, fazendo a obra de Deus. Sem plateia, todo mundo cooperando. Amém?